Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Papo de Especialista do ecossistema As Especialistas. Lembrando sempre um apoio de Reinvent Cowork. Hoje um papo super especial com Eric Moreira, ele que é criador da comunidade Podcast Experience, host do Papo na Boa, Business Plan Talks e também sócio do HubX Studio. E a gente vai falar sobre podcast, esse formato bom demais, né? Que fala sobre conexões, posicionamento. Seja bem-vindo, Eric. Débora, obrigado pelo convite, né? Eu sempre que me chamam para participar de um podcast, eu gosto mais porque a minha vida é podcast, as pessoas vão entender sobre isso. Então, parabéns pelo trabalho, né? A gente já tinha conversado muito sobre você criar seu podcast. Hoje, com as especialistas, está bem bacana. A gente vai conversar muito como o podcast pode ajudar as pessoas a se posicionarem no digital. Se posicionar no digital, criar conexões, autoridade. Quais são os principais critérios e também benefícios que esse formato em específico traz para um negócio? Vamos lá, vou listar aqui alguns específicos benefícios do podcast. Tem vários, mas os principais ao meu ver, né? O que eu mais gosto é melhorar teu network. Se você é de um segmento e você tem um podcast, você consegue se relacionar muito melhor com as pessoas do teu mercado. Imagina tu chamar alguém que é uma grande autoridade naquele mercado para bater um papo de uma hora e meia, que se você não tivesse podcast, tu convidasse ele para tomar um café, provavelmente ele não iria, mas no podcast ele vai. E desse networking, ali nos bastidores, como a gente estava conversando ali, pode gerar projetos paralelos. Então, hoje, por conta dos meus podcasts, eu tenho o contato pessoal, o WhatsApp de empresários milionários aqui do Ceará, da Pague Menos, de São Luís, da Cal, porque foram no meu podcast. Então, primeiro benefício que eu acho mais importante é melhorar o seu network. Eu acho que vocês estão vivendo isso aqui, né? Com os convidados que já passaram por aqui, vocês vão estreitando o relacionamento e acabam criando outros projetos, né? E além disso, mostrar um pouco mais do ecossistema das especialistas, mostrando o que a gente faz e de uma outra maneira. E também essa questão, como a gente fala, da conexão, nós conseguimos, né? Como você trouxe muito bem esse ponto, a gente consegue se conectar com outras mulheres empreendedoras, conhecer outros formatos, outros negócios, e assim a gente amplia não só a visão de quem está acompanhando o conteúdo, mas a nossa visão. Também amplia muito, bastante nesse sentido. Agora, tem muita mulher aí que empreende e fala assim, mas podcast eu não entendo muito assim na prática. Como é que funciona? Qual é o formato? Em que lugar o podcast ocupa? Ele tem necessariamente que ir para o YouTube? Fala um pouco desse formato, esse passo a passo de construção. Tá. Quando a gente fala em podcast, a palavra podcast, né, quando a gente até criou a comunidade Podcast Experience 2022, o podcast, via de regra, ele é em áudio, né? O nome podcast é um podcast de áudio. Mas aqui no Brasil se popularizou. O que a gente está fazendo aqui é um videocast. Mas ninguém fala assim, ó, deixa eu te convidar para ir lá no meu videocast. Esse termo não se popularizou. Então, se o mercado chama de podcast, a gente também chama. Por que a gente vê vantagem em fazer videocast, com um podcast com um vídeo? Porque a gente fala muito da criação de conteúdo, como o podcast pode te ajudar nisso. Como se for só em áudio, imagina você fazer cortes só do áudio com uma imagem lá. Para botar no Spotify, por exemplo. Não, para até colocar no Instagram, nas redes sociais. Não seria tão atrativo como a pessoa vendo a gente conversar aqui, vendo o rosto, vendo feições, vendo... É muito diferente ter um podcast em vídeo. Então, falei do network, a gente falou do network, que é um dos principais benefícios, mas outro benefício principal do podcast é você criar conteúdo de forma consistente. A maioria das pessoas, você não, né, Débora? Eu te acompanho nas redes sociais, você tem facilidade em criar conteúdo de forma direta para a câmera. A maioria das pessoas tem essa dificuldade. Vai criar um vídeo olhando para a câmera, aí cria roteiro, aí grava uma vez, duas vezes, três vezes. Não é natural, não mostra autenticidade. Exatamente. No podcast, quando você cria um podcast, principalmente nichado, quando a gente fala de podcast, né, você vai passar uma hora falando sobre um conteúdo que você tem conhecimento, mostrando a tua autoridade ali, a tua experiência, e aquela uma hora podem virar 10, 20, 30, 40 cortes. E esses cortes podem preencher as tuas redes sociais. Hoje em dia a gente sabe que o que engaja é vídeo. Vídeo, aí vem uma foto. Vídeo, vem uma arte. Porque se você ficar postando só foto e só arte, não vai engajar, não vai tracionar também. E o vídeo, o Reels, eu acho que você sabe, no Instagram o Reels ele foi feito para furar a bolha dos teus seguidores. Os teus Reels são jogados para pessoas que não te seguem. E se for um corte bacana daquele podcast, que a pessoa gostar do que viu, ela vai te seguir, vai começar a te seguir. Então, cada vez mais as marcas, as empresas e as pessoas precisam criar conteúdo. E o podcast é uma forma leve de criar conteúdo. Porque a gente esquece, às vezes, que está sendo gravado. Batendo um papo aqui. Fica mais leve, diferentemente de eu olhar para a câmera e ter que passar uma mensagem.
Então, o segundo benefício que eu acho principal é criar esse conteúdo de forma leve e ter uma presença consistente nas redes sociais com os cortes do podcast, por exemplo. E essa questão da consistência nos cortes, como a gente consegue trazer isso também para os episódios, Eric? É interessante esses episódios virem semanais, quinzenais, uma vez por mês, divididos em temporadas. Como essa empreendedora ela pode começar a pensar no projeto dela? Porque é interessante, eu quero aqui levar para essa empreendedora algo simplificado. Como a gente falou no começo, tantas pessoas colocam ali no sonho, no papel, planejam, mas não executam. Não colocam aquela ação prática. E qual é essa construção prática para se colocar quando pensa nesse formato de podcast para quem está iniciando? E eu sei que tem muita mulher que tem medo. Tem medo de arriscar, tem medo de colocar um podcast para frente. E qual seria esse caminho fácil? Fácil não. Fácil não, simples. Fácil não, simples. O maior erro que eu vejo das pessoas quando vão criar um podcast é: vamos aí criar um podcast, tá na moda, tá em alta, vamos criar, vai lá criar. E acha que podcast é só chegar, sentar aqui e gravar, como a gente está fazendo. Não, tem muito atrás. Tem agenda, tem edição, tem produção, tem várias outras coisas. Primeira dica que eu dou em relação a isso é: para que você quer esse podcast? Qual é o objetivo? Você tem que ser intencional com o objetivo do podcast. Aqui eu vejo muita intencionalidade de vocês. Vocês têm um ecossistema, uma comunidade especialista, vocês reúnem mulheres para trocar conhecimento, isso é bacana. O podcast está dentro do guarda-chuva de comunicação de vocês. Então, ser intencional e qual é o objetivo? Para que é o podcast? E daí você vai ver se vai ser um podcast como produto final, que aquele podcast tem que ser um negócio, tem que se monetizar, ou faz parte de um guarda-chuva de comunicação, como acredito que é os especialistas, né? Ele vai ajudar a posicionar vocês, a criar conteúdo, a gerar autoridade para vocês. Então, para quem quer começar, a primeira coisa é: para que é o podcast? Você vai falar com quem, para quê, qual é o objetivo? Feito isso, vamos pensar formatos e como fazer. Se vai ser videocast, se vai ter vídeo, se vai para o YouTube, Spotify. Qual a periodicidade? A gente acredita muito que no digital você precisa ter uma certa consistência em criação de conteúdo, não só em podcast. Então, quando você faz, por exemplo, um episódio por mês, que está dentro de um guarda-chuva de comunicação, por exemplo, Academia Green Life grava podcast lá com a gente no estúdio. O objetivo da Green Life não é que esse podcast vire um negócio gigantesco. É o quê? Criar conteúdo. Vídeo. E até ali para os próprios alunos. Se relacionar com os influenciadores. Para quem curte essa questão de academia, saúde, de treino e musculação, fitness, mas que nem está ali matriculado na Green Life, exato, que pode ser um potencial aluno. Pronto. Mas você concorda que o objetivo principal dela não é o podcast crescer, é criar conteúdo. Criar conteúdo. Então, para eles, gravar uma vez por mês, eles gravam um episódio e vão soltando cortes. Isso já dá conta. Ou seja, se for para uma marca, talvez valha a pena uma periodicidade quinzenal ou mensal. Agora, se você quer ter um projeto para você de marca, como especialista e tudo, a gente recomenda no mínimo semanal, porque a gente vê uma consistência de conteúdo acontecendo. E entre um episódio e outro, você vai soltando os cortes desses episódios, que aí você vai alimentando aquele Instagram, aquela rede social que você precisa. Então, se for um produto pessoal, um projeto pessoal, ter essa consistência semanal. Se for para uma empresa, para uma marca, tem muita marca hoje pode ser quinzenal, seu próprio podcast. Ou mensal. Tem empresa criando podcast só para endomarketing. Cria lá, vou criar aqui os processos da empresa, comunicação da empresa para empresas que têm mais colaboradores, né? Você não vai fazer isso com 2 funcionários, mas tem 30, 40, 50, 100 funcionários. Já você aconselha a trazer esse formato. É legal, porque você vai difundir a cultura da tua empresa, vai explicar os processos, você vai estar mostrando cases de funcionários da empresa, então é um formato bacana. E cada vez mais, Débora, você sabe bem disso, as empresas estão dando cara para a marca. A gente estava brincando ali nos bastidores, citou o Adib, né, da CIMED. Sim. Era uma empresa que já era bilionária, ele precisava colocar a cara dele para as pessoas conhecerem, não. Mas ele, fazendo isso, ele ajudou a posicionar a marca dele muito mais. Então a CIMED hoje é conhecida no Brasil todo, também porque ele botou a cara no digital. E ele faz isso através de participações em podcasts. Nem sei se a CIMED tem um podcast dele, se eu não me engano, deve ter. Mas ele participando de muitos podcasts como convidado, ele está expondo. Então está criando conteúdo para as redes sociais.
e mostrando a marca, né? E o Eric Moreira tá falando aqui sobre todo esse universo, o ecossistema do podcast, porque ele tem um método, é o Pod Experience Pro, e ele tem estratégias que ele divide ali em 7 fases, 7 etapas. Isso é muito relevante, então a gente traz uma pessoa com autoridade, experiência, para falar para você como é esse pensar, executar, planejar o podcast para o seu negócio, como a gente falou. Não é apenas você simplesmente chegar, ligar uma câmera, tem que ter a questão da constância, o objetivo principal, o que é que você quer com isso, em relação a toda essa preparação e estruturação, e que é possível, né, Eric, a gente fazendo tudo isso organizado, e tanto que o Eric, ele trabalha com isso, ele tem esse planejamento, e ele executa, não apenas para quem está começando, mas para empresas também querem fazer nesse sentido uma estruturação de um podcast mais direcionado, porque quando vai solto, Eric, eu acho que é assim, acontece um episódio, 2, aí, nossa, aqui é difícil, eu não tenho esse processo, aqui eu não tenho estrutura, isso daqui, eu não sei como lidar com algo novo, imprevistos que acontecem, e o que é que acontece? Simplesmente você paralisa ali esse seu processo. E quando a gente tem uma organização, uma assessoria por trás, uma mentoria, fica muito mais simplificado enxergar como aquele podcast pode ser colocado em prática de uma maneira muito mais funcional, né, Erika? Como é que surgiu o Podcast Experience como comunidade e as nossas mentorias, o curso e tudo? Eu já era criador de conteúdo desde 2015, criava conteúdo no YouTube, conversava com empresários para falar de gestão, de cultura e tal. Não era um podcast, era um bate-papo ali, dependendo do formato. Isso ia pro YouTube? Ia pro YouTube, 15, 20 minutos, isso em 2015, 16. Não tinha uma consistência, que é importante ter, né? Sim. Mas eu já criava esse conteúdo. Veio a pandemia, eu, como muitos brasileiros, se voltou pro digital, tanto que teve o boom de infoprodutos, o boom de podcasts. Então eu peguei, o meu canal do YouTube chamava o Papo na Boa. Eu tinha um papo na boa com pessoas para falar de forma leve. E aí, por que eu não transformo isso num podcast? Quando a gente viu que o Flow começou a bombar aqui nesse formato MesaCast, que inclusive parabéns aqui pelo espaço de vocês, que é bem bacana, foge daquele MesaCast. E aí eu vi, vou transformar o Papo na Boa no podcast, surgiu o Papo na Boa. Começou para falar de empreendedorismo, mas no 5º episódio eu convidei um amigo meu que é especialista em marketing digital. Ele gostou tanto de participar como convidado que ele falou assim, cara, vamos criar um podcast. Vamos formatar aqui, vamos organizar a casa? Não, vamos criar um novo podcast. Eu falei, cara, já tem um, vamos criar outro, vamos fazer outro. Aí eu criei o Business Plan, que é para entender o plano de negócio dos empresários aqui do Ceará. Então o Business Plan ficou um podcast de negócios e eu deixei o Papo na Boa um podcast aberto, né, que eu converso com político, empresário, atleta, artista, bem aberto. Eu só me dou essa liberdade porque eu tenho um Business Plan. Então dica para você, ó. Quer montar um podcast, faça um podcast de nicho, se possível subnichado, que você está gabaritando, porque é de nicho, que é de empreendedorismo, e para mulheres, é nichado e subnichado. Quando a gente faz um podcast aberto, como o Flow, Podpah, Inteligência Limitada, você está brigando com os grandes, aí é mais difícil. Quando você faz um podcast nichado na tua cidade, se você for relevante na tua cidade, já é um projeto muito bom. Então, a dica de ser nichado e subnichado. Depois disso, você tem intencionalidade na construção. Até uma dica que eu dou para quem quer começar, em vez de você fazer direto, semanal, quinzenal, que isso vai te ocupar durante o tempo, monta uma temporada. Temporada de 8 episódios, 10, 12. Nesses 12 episódios eu vou falar de quê? Tá aqui o tema é isso. Todos os temas dos episódios, aí começa a gravar. Terminou a temporada, você vai avaliar se você gostou de fazer podcast ou não, se teve resultados, essa é a sua praia, se você teve resultados de network, de aumento de autoridade, de produtos, de venda de produtos ou serviços, aí você vai para a segunda temporada. E aí depois você pode até transformar ele fixo. Então, faça por temporada, você pode até dar um descanso também, né? Vocês estão começando agora, daqui a pouco vocês vão sentir. Deixa o cansaço chegar. Vocês vão sentir essa, porque assim, imagina, eu tô há 3 anos fazendo podcast, já fiz uns 300 e tantos episódios de tantos podcasts que a gente faz, né? Então, tem uma hora que, quem que eu convido, o que eu falo e tal. Porque também é um assunto que tem que ser relevante, né? Sim. Tem que ter a constância com volume, mas com algo que seja realmente transformador e que passe uma mensagem legal e interessante. Né? Sim. E aí veio esses 2 podcasts, o Business Plan e o Papo na Boa, e depois eu senti as dores de gravar um podcast. Será que eu faço gravado ao vivo? Será que eu faço por temporada ou direto? Qual equipamento? Será qual que eu estrutura? alugo um estúdio ou monto um estúdio? Né? Todas essas dúvidas. Eu fui estudar o mercado, vi que tinha alguns cursos lá, mas não tinha ninguém conversando sobre. E aí surgiu a ideia do Podcast Experience, a comunidade. Nasceu como um evento. Acho que você foi na primeira, Sim, foi. primeira edição, que foi em 2022. E num Pocket também.
Em 2022 a gente fez a primeira edição aqui em São Paulo, aqui em Fortaleza, e já trouxe a galera do Primo Cash, que é o maior podcast de negócios do Brasil. Então a gente trouxe para falar um dia inteiro de corte, de algoritmo, de YouTube, de Spotify, de tudo que envolve o podcast. Depois desse evento ele virou uma comunidade, parecido com a Especialista Academy, né? A gente tem encontros online, encontros presenciais. Os nossos summits, que são os eventos maiores, hoje não são mais em Fortaleza, são em São Paulo. Então, a segunda e terceira edição foi em São Paulo, pessoas do Brasil inteiro vão... Segundo semestre? Em outubro. Para quem não sabe, o Dia Nacional do Podcast é dia 21 de outubro e o Dia Internacional é dia 30 de setembro. Então, no dia 21 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Podcast. Então, a gente faz mais próximo dessa data e pessoas do Brasil inteiro, de Curitiba, Recife, Fortaleza, Belém, vão para São Paulo para aprender mais a profissionalizar o podcast. Por que eu falo profissionalizar? Pessoal, comparado com os Estados Unidos, o Brasil ainda não tem nada. Os nossos eventos, que não existem outros eventos parecidos, né? O máximo que a gente colocou de pessoas foi 500 pessoas lá em São Paulo. Lá nos Estados Unidos tem um movimento chamado Podcast Movement e outro Podfest Expo. Eles fazem 2 eventos por ano para 4.000 pessoas, 3 dias de eventos só para falar de podcast. Eu não sabia que nem tinha tanto conteúdo assim. A gente pode pensar assim, Eric, também que ainda é um terreno pouco explorado. E para quem acha que não, é mais um podcast, lá vou falar sobre a minha empresa ou algo interno. É a régua. Como pensar fora da régua nesse ponto? E como é que está o momento também do podcast nesse cenário atual agora? Estamos em março de 2025. Apesar da gente ter visto um desenvolvimento muito grande nesse período da pandemia, ainda tem muita oportunidade para você chegar com um podcast nichado, subnichado e realmente ser referência? Demais. Agora você tem que profissionalizar seu projeto, né? Se você só abrir e fazer, vou começar um podcast sem objetivo, sem intencionalidade, que a gente já falou, Sim. Vai ser mais um e você vai acabar morrendo. Porque aqui eu dou exemplo dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, né, tem muito podcast. Eles fazem eventos de podcast há mais de 10 anos. Ou seja, o mercado está bem mais profissional. Se o mercado está mais profissional, o mercado de publicidade já entendeu que o podcast é uma ótima canal de aquisição, de publicidade. Então, um podcast no interior do Texas consegue se monetizar com publicidade. Aqui no Brasil, o que acontece? Só os grandes podcasts que se organizam maior, tem mais engajamento, conseguem patrocínio e publicidade. Os pequenos e médios estão aí e o Podcast Express nasceu para ajudar esses pequenos e médios. Então, se você fizer um projeto profissional, você consegue monetizar esse podcast e nos próximos 2 a 5 anos vai crescer demais ainda no Brasil. Agora, se você fizer de forma intencional e profissional. Tá? Quando a gente fala sobre essa questão de monetização, Eric, mas para que eu vou criar um podcast? Vai ser um, entre aspas, custo. Como é que pode mudar essa visão a empreendedora? Entender isso como um investimento e aí uma forma de inicialmente monetizar e atrair grandes marcas para junto do seu negócio. Tá, vou dizer aqui algumas marcas, né? Você tem produtos e serviços que você vende, né? Sim. Pronto, então vamos lá. Então, a gente já falou do networking aqui, que melhora o networking. Quando você tem um podcast, eu já fiz aí, contando meus 2 podcasts, mais de 150 episódios e participação em outras, por aí, mais de 200. Dentro desses episódios que eu fiz, que eu entrevistei pessoas, eu já fiz negócios com mais de 20 pessoas que passaram como convidado. A gente não estava ali nos bastidores, conversando, antes e depois, e sai um projeto paralelo. Isso, que para quem tem produto e serviço, é ótimo. Você pode usar o seu podcast. Vou dar um exemplo. Se você tem um produto, sei lá, um produto farmacêutico, sei lá. Você pode convidar pessoas da indústria para se relacionar no podcast e depois tentar vender o teu produto, independente do podcast. Primeira forma que você se relaciona com as pessoas, né? Vai melhorar. Existem 16 formas de monetizar que eu conheço, uso algumas, né? Segunda forma mais rápida é patrocínio. Então, para alguém patrocinar o teu podcast, essa empresa tem que ver valor no que você faz. Então, como a gente estava conversando ali nos bastidores, vocês estão fazendo algo de valor aqui em Fortaleza. Vocês estão ajudando mulheres a se tornar empreendedoras de sucesso, com processos, com treinamentos e por aí vai. Isso tem valor. Então, vocês podem, no Especialista Academy, procurar empresas que se comuniquem com o público de vocês, que são mulheres empresárias. Então, serviços que podem ajudar aquelas mulheres, vocês podem procurar para fazer patrocínio. Eric, não consigo fazer isso. Dica de ouro, muita gente não tem o seu Media Kit, né, do podcast. Você tem que ter o seu Media Kit, que nada mais é do que um arquivo apresentando o que é o podcast, qual o objetivo dele, qual o propósito dele, quem são as hosts, apresentadoras, sobre o que você vai conversar. E aí você apresenta isso para a empresa, vamos fazer aqui, ser parceiros durante 3 meses, 6 meses.
E aí você coloca lá, dependendo do seu tamanho, né, de audiência pessoal, você pode cobrar cotas maiores. Então, quando eu comecei, as minhas cotas eram de R$250 e R$500. Hoje minhas cotas são de R$3.000, R$4.000. Então, dependendo da medida que você vai crescendo a tua audiência, você pode estar cobrando mais. E aí um erro nesse lado, viu, Débora? Muita gente vai montar um Media Kit, aí quer botar uma cota já de R$4.000, R$5.000, não consegue fechar um patrocinador. É mais simples você botar uma cota, colocar uma cota mais baixa, de R$700, por exemplo, e fechar 5 patrocinadores. Porque muitas empresas têm budget, têm orçamento para fazer marketing. Podcast é uma forma de fazer marketing. Então é mais simples você fechar 3, 4 empresas pagando R$700 do que uma pagando R$4.000, entende? Então, essa é mais uma forma de monetizar. E o legal, o Eric falando isso daí, inclusive foi num Pod Experience Pocket, que tava o Léo, dos Nordestinos pelo Mundo, é um podcast super conhecido, e ele falou sobre essa questão, como foi a dificuldade que ele teve. Porque hoje a gente vê, por exemplo, vê o Eric Moreira, num podcast dele, vê o Léo nos Nordestinos pelo Mundo, a gente acha assim, nossa, já nasceram pronto, mentira. Existem várias possibilidades realmente de você desenvolver, mas tem que ter um início, tem um começo, você tem que ralar. E o Léo, ele falava lá no evento de vocês, como foi esse início para buscar, né, apoiadores, patrocinadores, marcas que chegassem ali, porque até então o que já tinha algo materializado para eles mostrarem, olha, eu tenho aqui esse produto, não tinha. Então é um início que toda pessoa sim precisa quando vai criar, montar, estruturar o seu podcast. E é muito melhor você pegar realmente uma cota mais baixa e que você consiga escalar mais do que você pegar uma cota num nível mais alto e vender para 1, para 2. O Léo é um caso bem peculiar e bem bacana de resultado de sucesso que eu acho com o podcast. Hoje ele tem 20 patrocinadores, dependendo de cotas diferentes e tal, mas ele é bacana porque o podcast dele virou o produto final dele. Ele tinha uma agência de marketing, que ele vivia a vida com isso, criou o podcast ele fez de forma profissional, cresceu, e hoje ele deixou a agência de lado. A empresa dele é o podcast, tá? Então, porque ele fez de forma profissional. Então, de novo, voltando para a intencionalidade, objetivo e você profissionalizar seu podcast, né? E ainda dentro de formas de monetização, né? A gente falou de network, de patrocínios, você pode fazer publis dentro de um episódio específico. Então, o Dia da Mulher que passou agora, né? Vocês poderiam ter procurado algumas empresas que têm produtos para mulheres, para vamos fazer uma publi. E aqui, uma tela dessa? Vamos fazer uma publi específica no Dia da Mulher, na TV aqui, faz um projetinho, fala com 5, 7, 10 empresas, vai fechar uma ou duas. Pronto, é uma forma de monetizar. Publis específicas e pontuais. Tem muita gente que, dá para ganhar dinheiro com o YouTube? Dá, pessoal, mas é um caminho de médio e longo prazo, tá? Tem que ter muito volume, né? Quando a gente fala em monetização através do YouTube, é por conta de visualizações. Então, vou dar um exemplo aqui do último número que a gente deu. Quando você tem 1 milhão de visualizações, não precisa ser num vídeo, acumulado. 1 milhão de visualizações ali em alguns vídeos, que é visualização pra caramba, aquilo ali vai te dar entre 3 a 5 mil dólares. Aí vai dar 20 mil, alguma coisa reais. O que é bom mais 1 milhão de views ao chão. Então você, no YouTube, ele quer saber mais da sua consistência do que às vezes do seu conteúdo. A gente vê tanta gente que tem um conteúdo mais ou menos, mas como faz muito... Consistência do que conteúdo. Quanto claro que o conteúdo é rei do que você está passando, mas consistência. Vídeo toda semana, corte direto, não só para podcast, mas se você quer ser youtuber, de qualquer área, é consistência. O Bruno Perini, dos Sócios Podcast, fala muito isso. Começou com um vídeo por semana falando de finanças. Depois de um tempo ele foi para 2 vídeos por semana falando de finanças. E acho que até hoje ele faz 2 vídeos por semana. Aí uma vez ou outra aumenta. Então, consistência nessa criação de conteúdo no podcast não é diferente. E até você já condiciona a audiência a ficar acostumado que toda semana tem aquele podcast. Naquele dia, naquele horário e tal. Aquele dia, naquele horário. E, Eric, assim como acontece no Instagram com vídeos, no Reels, tem possibilidade de viralizar um episódio de podcast no YouTube? Tem demais. Olha como é engraçado as coisas. A gente vive numa era boa da briga das Big Techs. Porque como é que era uns 4 anos atrás? Era o Zuckerberg, dono do Facebook, do Instagram e o WhatsApp, dominando tudo. Veio o TikTok, né, empresa chinesa e tal, vídeos curtos. O que o TikTok fez? Vídeos curtos. O Zuckerberg até tinha passado por isso, tendo comprado o Snapchat. Lembra do final do Snapchat? Ele comprou para matar. E aí ele transformou o Snapchat no quê? Nos stories. Não existia stories. Ele criou os stories e matou o Snapchat. Veio o vídeo curto, o TikTok começou a brigar com o Instagram. O que o Instagram fez? Criou o Reels.
Não tinha Reels. Os vídeos no Instagram era horizontal, lembra? Sim. E podia ser vídeo longo. Então o Instagram criou o Reels. E aí o que o YouTube fez agora também? Shorts. Agora não, 2 anos já aí, YouTube Shorts, porque eles entendem que a audiência quer vídeo curto, consumo rápido, fazendo roll na tela ali, vendo muito conteúdo. Por que eu estou dizendo isso? No YouTube, né, quando você faz o episódio completo e faz cortes horizontais e verticais nos Shorts, o Shorts é comparado ao Reels do Instagram. É para ser jogado para fora da tua bolha de seguidores, é para te trazer seguidor. E o Shorts no YouTube é para te trazer inscritos. Eu estou mexendo no YouTube, vive aparecendo Shorts de que eu não sigo. Então eu gostei, vou lá e me inscrevo. Então, quando você viraliza um corte, primeiro você tem que pensar em viralizar um corte para conseguir viralizar um episódio. Porque primeiro, você deve ser assim, quando tu vai assistir YouTube, tu assiste geralmente o episódio, a gente fica assistindo os cortes, gostei desse corte aqui, cara, quero mais desse conteúdo, eu vou pro episódio ali. Então, se preocupe, tem um podcast, se preocupe como vocês estão fazendo os cortes de vocês. Se é bacana, se está dando um engajamento e tal. E, inclusive, não sei se vocês conhecem o Gary Vee, já ouviu falar do Gary Vee? Um americano que é um especialista em marketing. É um cara que começou com uma loja ajudou o pai dele a ter uma loja, a vender mais da loja de vinhos, só que ele foi tão bem no marketing, hoje ele é um especialista em marketing digital. Ele fala assim, eu tenho um podcast, eu não tô nem aí pro episódio. Ele só quer os cortes. Ele faz o episódio, claro que ele faz o episódio de forma profissional, né? Mas ele não quer que vingue o episódio. Ele quer a pessoa assista o episódio completo. Ele quer os shorts, porque ele quer a atenção nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, nos Reels, levando para mais seguidores, que aí consomem mais os produtos dele. Então, ter um podcast, se preocupe com os cortes, né, de ter consistência e melhorando a qualidade desses cortes cada vez mais. E o interessante, Eric, porque também otimiza o tempo. Hoje a mulher empreendedora, ela, em muitos negócios, ela é empreendedora. Sim. Ela é o marketing, é o keep. Ela é marketing, ela muitas vezes, dependendo, ela produz, né? Ela aplica um serviço, tem que vender, tem que mostrar o negócio, tem que fazer relacionamento, tem que fazer pós-vendas. E quando você vê, e aí, ficou em que momento da régua de prioridade essa questão do conteúdo? E você precisa mostrar marketing, é isso, é você vender, é mostrar. E tem esse volume dentro do podcast, fica muito mais fácil otimizar. Como é que ela pode fazer esse corte dentro de um episódio completo, né? Existem inteligências artificiais que trabalham com isso, que podem facilitar nesse processo? Sim. Aí quando a gente fala de volume, é legal você falar isso, porque eu tenho um termo que eu gosto muito, não lembro onde eu vi, que é empilhamento de distribuição de conteúdo. Então, até meus amigos brincam, às vezes, que eu tô no final de semana no bar tomando uma cervejinha com os amigos, ele fala, pô, Eric, eu não paro de te ver, pô. Que bom, né? O objetivo concluído. Porque é um corte de um podcast, corte de outro podcast e por aí vai. Quando você faz isso de forma profissional, eu sempre dou o exemplo do Léo Cuba, que é um podcast lá de São Paulo. Ele tem um podcast dele, tem os cortes, ele tem uma newsletter. Então, toda vez que tem um episódio novo, quem assinou aquela newsletter recebe, novo episódio e tal. Então, ele começa a empilhar muito conteúdo na cabeça da pessoa. Então, pô, o que esse cara vende? Tô vendo ele o tempo todo. Aí vai atrás dos produtos e serviços. Então, volume em fazer cortes, se você puder, pessoal, cada episódio, se o episódio tem 1 hora, poste 30 cortes. Se você puder, a gente sabe que tem investimento. Sim. Você pode contratar um editor para fazer esses cortes. Tem muitos editores de cortes por aí bom no Brasil, né? Você deve ter o time de você também. E tem ferramentas de inteligência artificial. As ferramentas de inteligência artificial, inclusive tem uma que a gente recomenda demais, que é parceiro do Podcast Experience, que é a AutoClipper. Você pega lá o episódio, seja no YouTube ou o arquivo, joga lá, e ele destrincha lá, e ele ranqueia a possibilidade desse corte ser viral de 100 até menor. Então você vai lá, ele já faz tudo por ti, você vai pegar, já legenda, já faz o formato certinho do vertical, do horizontal. Então quanto mais cortes você soltar, melhor, tá? A gente sabe que tem investimento, se for por editor, que é pacote de cortes, ou se for pela ferramenta, você tem que pagar a ferramenta também, ela tem uma degustação gratuita, mas depois tem que pagar, mas vale a pena. E, de novo, volta para a intencionalidade e objetivo do podcast. Se você quer trazer isso como vou dar um exemplo de outro benefício de podcast, que é você aumentar a sua autoridade e isso virar um canal de aquisição para você. Então tem um exemplo que eu gosto muito de dar, todo mundo conhece o Flávio Augusto, né? Sim. O Flávio Augusto era um cara que precisava melhorar o network dele, já tinha um network fantástico, ele
consegue o telefone do presidente da República rapidinho. Já tinha um network fantástico. Ele já criava conteúdo desde 2012. Flávio Augusto, ele é um pioneiro em criação de conteúdo. Porra, eu lembro de 2012 ele fazendo um vlog. É uma fonte inesgotável. Vlog em Paris, falando sobre empreendedorismo, em 2012. Então ele já tinha network, ele já produzia conteúdo. Por que que o Flávio Augusto foi criar um podcast? Você sabe Não a sei. resposta? O Flávio Augusto, ele já tinha um posicionamento legal nas redes sociais, já produzia conteúdo. Por que que ele criou um podcast? Ele viu o podcast como uma ferramenta poderosa de canal de aquisição. Vou explicar. Ele foi criar um MBA dele em gestão, certo? Um produto dele digital, uma faculdade em gestão. E aí ele queria criar um podcast para ajudar a fomentar esse MBA e vender esse MBA. Ele até procurou o Grupo Primo, né, que é o pessoal do PrimoCast, que ajuda a fazer o Conselho Podcast. Você que é empreendedor e que não assistiu ainda, recomendo assistir os episódios do Conselho, que são muito bons. O que o Flávio Augusto fez? Ele não queria ser mais um podcast igual a todo mundo. Ele, se você ver o formato dele lá, do podcast dele, ele está no centro da mesa, aí tem 2 convidados muito longe ali, 2 convidados muito longe aqui, como se ele fosse a Santa Ceia, ele está ali, a autoridade é ele. Porque se ele criasse um podcast só para trazer bilionários, daqui a pouco não tinha mais convidado, né? Que ele é bilionário e tal, ia ser difícil. E se ele trouxesse empresários normais ali, Mais do mesmo. ia estar sugando a autoridade que ele já tem. Sim. Então, o que ele fez? Ele criou o nome O Conselho, como se fosse o conselho para outras empresas. E aí, cada episódio, olha a intencionalidade, pessoal, que a gente falou aqui. Cada episódio, o tema do episódio é um módulo do MBA dele de gestão. Então, se ele está falando de vendas, o nome do episódio é Vendas. Total intencionalidade. Aí ele traz 4 convidados que são experts fantásticos de venda, 2 ali, 2 aqui, só para falar de venda, venda, venda. E no meio do episódio ele fala assim, inclusive, se você quer vender mais, MBA da gente de gestão, tá aqui QR Code na tela. E aí ele viu que é um ótimo canal de aquisição para vender. Então, se vocês têm os produtos e serviços de vocês, usem o podcast. Você que quer criar seu podcast, use o podcast para vender o teu produto. Como, Eric? Se você tem um podcast nichado, que é o de vocês estão criando conteúdo e as mulheres vão começar a ver vocês com mais autoridade, a Débora entende demais de comunicação, eu tenho que contratar ela para me ajudar a melhorar a minha comunicação. Então, você criando cortes sobre isso, você vai aumentar a tua autoridade, você usa como canal de aquisição, QR Code na tela e tal, para vender os teus produtos e serviços. E aí um erro que muita gente faz, e já dando um toque para vocês, quando as pessoas criam podcast, elas cometem às vezes um erro de só ficar levantando a bola para o convidado responder. Então, os cortes vão ser de quem? Qual é o assunto que vai servir para quem está acompanhando? Mas os cortes vão ser feitos... Qual é o assunto interessante dos cortes? Geralmente do convidado. Tema central que o convidado traz. Então, dica para vocês que estão fazendo o podcast de vocês. Levante a bola para o convidado, claro, para ele fazer, mostrar a experiência dele, mostrar o conhecimento dele, mas sempre opine com consistência sobre isso também. Então, o Flávio Augusto lá, voltando para o Flávio Augusto, ele pergunta assim, como vender mais? Aí o cara, isso, outro, isso. Aí volta para ele, pois é, para vender mais é assim, assim, assado. Então vai ter um corte dele. Ele está mostrando a autoridade dele. Não seja aquele podcast só de ficar levantando pergunta e não vai ter corte para você. Inclusive, eu vou usar essa estratégia de Eric Moreira, aproveitando você, mulher empreendedora, que quer entrar em um ecossistema, sentir-se abraçada, acolhida, com muito conhecimento técnico, mas também cuidando da sua saúde física, mental, espiritual, porque tem tudo dentro da comunidade As Especialistas. Vai no nosso link da bio, @asespecialistasacademy, e conheça um pouco mais sobre o nosso ecossistema e possa aqui estar junto da gente cada vez mais e aprendendo dentro do seu negócio. E claro, tornando você a maior especialista do seu negócio. E é Nota. importante, ó, nota 10, né? É importante isso, Tem que porque assim, é isso, tem que colocar em prática, né, você Eric? Não tá, esperar o momento certo, não. Você Vamos tá lá, investindo, ó, tu tá investindo o teu tempo, tua energia, teu espaço aqui maravilhoso para fazer esse podcast. Você tem que aproveitar e monetizar isso da melhor forma possível, tá? Então, o Flávio Augusto deu essa aula pra gente nesse sentido de canal de aquisição. Tem outro exemplo que eu gosto muito de dar também, todo mundo conhece o Alfredo Soares e o Thales Gomes do Grupo G4. G4. Então, ele tem várias turmas de mentoria de empresários lá, né? Que tem 140 alunos lá na sede dele. E aí, uma vez ele tava falando assim, cara, teve um dia que eu quase ia sair no tapa com o Thales. Aí o pessoal, por quê? Porque eu ia gravar podcast e o Thales falou assim, pô, deixa isso aí pra lá, podcast, o que você traz pra gente? Vendeu quanto aí esse podcast? Aí o Alfredo levantou o número que no ano passado tinha vendido 600 mil reais através do podcast. Uau. Aí o Thales falou, tá vendo? 600 mil não vale o nosso tempo. Pra ele, né? Pra gente, talvez, vale demais.
Mas por que eu falo isso? Aí o Alfredo foi fazer um outro levantamento. Ele perguntou numa das turmas, que tem várias turmas, quem daqui assiste o nosso podcast? Levanta a mão. O que aconteceu? 70% da turma levantou a mão. Ou seja, o podcast é uma ótima ferramenta para aumento de nível de consciência do teu cliente ideal. Talvez ele não compre na hora, mas com esses episódios de podcast, ele, eu tenho esse problema. Ixi, mas a Débora tem a solução para esse problema, vou contratar ela, porque ela virou uma autoridade. Encontra ali dentro do ecossistema as especialistas, então, né? Ali resolve o meu problema. Exatamente. Essa solução é a que eu preciso. Exatamente. Então, isso que vocês estão fazendo é, mulher empreendedora, você vive isso aqui, você tem esses problemas aqui. Ela, realmente eu tenho. Como é que eu resolvo isso? Você tem a sua solução, a sua sócia tem a outra solução, então vocês têm a solução. E para você usar o podcast para aumentar esse nível de consciência, porque quando a gente vai vender alguma coisa, pessoal, quando não é aquele produto que você precisa, água, eu não preciso aumentar o nível de consciência, eu estou com sede, eu vou lá beber água. Mas quando é um produto ou um serviço que você precisa colocar na cabeça da pessoa, você tem esse problema, às vezes o empresário, vocês vivem com empresários, né? Muito empresário não vê o problema que está na frente dela, né? Ela precisa de alguém de fora, às vezes, para mostrar. Então você, com o podcast, vai escancarar esse problema na cara dela e que vocês tenham essa solução para isso. Então, você aumenta, e aí ele resumindo, né, o Alfredo falou, às vezes o podcast ele não gera o last click, que é a compra do QR Code na tela, sim. Mas foi aumentando. Aquela empresária assistiu 1, 2, 3 episódios de podcast, ela tá na hora, essas meninas entendem demais, eu preciso estar com elas. E aí entra para a comunidade, Specialist Academy, para o ecossistema, começa a participar dos eventos. Então o podcast serve para isso também. Que maravilha! Olha, aqui foi apenas 1% do que é esse mundo do podcast. O Eric Moreira, como autoridade, uma pessoa que é especialista, está à frente da comunidade Pod Experience. É uma possibilidade de você também conhecer. Eric, fala também as redes sociais para que as pessoas conheçam e entendam um pouco mais sobre a estrutura de como montar um podcast, qual a real finalidade, porque aqui foi um assunto superficial, foi por cima, que tem muito mais por aí. Aprofunda muito, né? Bastante. Mas assim, o meu Instagram pessoal é Eric Moreira, Eric com C, ericmoreira.br, lá você encontra o perfil dos meus podcasts, do HubX Studio, que é uma produtora que tem soluções completas para quem quer estar no digital, e do Podcast Experience, que é a nossa comunidade, para ajudar. O propósito do Podcast Experience é ajudar pessoas a profissionalizar o seu podcast. Ou vai lá no arroba podcast experience, você acha tudo lá também. A gente faz eventos presenciais e online, tem cursos que te ajudam, tem acompanhamento. A gente tem mesmo esse objetivo de ter vários podcasts profissionais por aí, monetizado, ajudando pessoas, vivendo propósito. Um dos benefícios do podcast que a gente nem falou é você ser voz de um movimento. Ser liderança de uma comunidade. De um movimento. Vou dar um exemplo, né, do podcast lá no estúdio, que é Prontas para Parir. Olha o nome. Ela é uma fotógrafa de newborn, né, que acompanha parto também. Ela já tinha um encontro, né, cada 3 meses, que ela reunia gestantes para falar das dores, do pós-parto, para conversar. Subnichado bastante. E aí ela, vou criar um podcast sobre isso. Então ela virou uma voz nesse segmento aí. Então leva médicos, doulas, enfermeiras para falar do mundo da gestante. Então você pode virar referência no mercado, no segmento, até virar um influencer, né? E monetizar de outras formas com sua imagem. A Joyce Florencio, ela é uma estrategista, ela tá aqui por trás das câmeras, ela compartilhou um livro que é muito interessante, Tribos. E ele fala exatamente sobre essa questão de liderança de movimento e fala como existem muitas comunidades e movimentos sem líderes, simplesmente porque pessoas ainda não foram lá e se apropriaram. E se engana você. Trabalho com moda fitness, trabalho com a parte de acessórios femininos, existem tantas marcas por aí. Não. Quantas marcas você conhece no seu segmento que tem um podcast? Quantas marcas você conhece no seu segmento que as pessoas geram conteúdos por meio de cortes? Então, é um ponto a você refletir nesse sentido, né? Porque você acha que tem muitas pessoas trabalhando com isso, mas para oferecer algo diferente, inovador, será que oferece? Você não poderia ser a primeira pessoa a liderar esse movimento, essa comunidade? E você falando de tribo e comunidade, por que o futebol no Brasil é tão forte? Por que Alcoólicos Anônimos é tão forte? Por que a igreja é tão forte? Sabe dizer por quê? Porque tem líderes... Hábitos. Todo domingo é igreja, todo mundo sabe isso. Futebol toda quarta e todo domingo tem consistência e hábito de estar reunido. E as pessoas gostam de fazer parte de algo.
seja de torcer para um time de futebol, seja para ser de uma comunidade de igreja, seja para participar das especialistas Academy. Então, você montar um ecossistema, uma tribo, você tem que ter esse hábito, essa consistência para isso ficar enraizado, né? Então, o podcast pode te ajudar com isso também. Eric, obrigada pela participação, pelas informações, por fazer a gente conhecer mais sobre esse mundo do podcast, que não é apenas você ir lá, colocar um episódio no ar, tem muita coisa por trás, durante, e possibilidades de você impulsionar, alavancar o seu negócio, criar conexões, oportunidades, como o Eric trouxe aqui, dos vários benefícios que o podcast tem, e mostrando que de uma maneira simples você consegue começar, contando com comunidades como a do Eric, estruturas, estúdios, em que você consegue colocar para frente e executar, assim, o podcast e se diferenciar no mercado, na sua área, no seu segmento. Eric, Boa. muito obrigada. Gratidão, eu que agradeço, tá, pelo convite. Parabéns pelo podcast, muito bem organizado, muito bonito. Parabéns pelo ecossistema, né, da Especialistas Academy. Eu tenho certeza que as mulheres empreendem muito melhor do que os homens, né, por N fatores que eu acho, e vocês estão ajudando mulheres aqui do Ceará, principalmente, a ir para um próximo patamar. Então eu vou indicar para toda mulher estar participando do ecossistema de vocês. Maravilha! E a gente fica por aqui, então, em mais um episódio Papo de Especialista. Eu te espero no próximo. Tchau, tchau!